Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar mais uma vez, assentados como estão. Pai querido que estás nos céus, humildemente estamos aqui na Tua presença para Te adorar de coração, porque o Senhor é bom. O Senhor nos tem dado dádivas, presentes. Nós não merecemos, mas pelos méritos de Jesus e porque o Senhor é bom, o Senhor nos dá. Abençoa estes Teus filhos que aqui estão. Responde os pedidos que aqui foram feitos, Pai. Intercedemos pela Renata, intercedemos também pela minha sobrinha Fabiane, que está enferma. E, Pai eterno, suplicamos também por esta senhora que está sendo atraída pelo amor de Jesus, para que onde ela estiver, Pai, ela possa continuar tomando interesse pelo estudo da Tua palavra. Derrama o Espírito Santo sobre nós agora ao estudarmos a Tua palavra. E que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eventos finais, capítulo 12 hoje. A sacudidura. Queridos, este tema, sacudidura, é um tema muito esperado, muito abordado. É um tema que nós pouco pregamos, mas realmente a igreja adventista, a igreja de Deus, está esperando pela sacudidura. Porém, a sacudidura já começou. Existem pessoas sendo sacudidas, peneiradas e se afastando da igreja de Deus. Nós podemos dizer que a sacudidura e o derramamento do Espírito Santo já começou há muito tempo. Porém, queridos, escatologicamente, existe um tempo na escatologia bíblica para a sacudidura, para o derramamento do Espírito Santo. A sacudidura, escatologicamente, acontecerá após o decreto dominical. E o derramamento da chuva do Espírito Santo, chamado de chuva serôdia, escatologicamente será após o decreto dominical e após a sacudidura, quando a igreja estará purificada do joio. Porém, hoje o Espírito Santo está sendo derramado sobre você, sobre aquele que pede, aquele que busca. Por isso, isto é individual. A sacudidura também está acontecendo isso, mas individualmente. Porém, quando chegar a sacudidura escatológica, multidões vão sair da igreja. Multidões. Porém, multidões também vão se unir ao povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e que tem a fé em Jesus. Este capítulo 12 começa falando, é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum em 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e se acharia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Isso foi escrito em 1893. Se em 1893 Deus falou através da sua serva que nenhum em 20, muitos fazem o cálculo 1 em 20, mas não é 1 em 20, irmãos. Nenhum em 20. Porque eu tenho visto as pessoas fazendo o cálculo 1 em 20. Mas ela está dizendo nenhum em 20. Então, querido, seria 1 em 30? 1 em 40? Quantos estavam em 1893 preparados para terminar a sua história terrestre, salvos em Jesus? Será que hoje está diferente? Será que nós hoje estamos mais preparados para o encontro com Jesus do que os nossos queridos irmãos em 1893? Não acredito. Não acredito que a igreja esteja melhor preparada, mais em melhores condições. Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à igreja adventista do sétimo dia, considerando-se o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Não é suficiente você se unir à igreja de Deus.
Não é suficiente você concordar com os mandamentos de Deus. Não é suficiente você aceitar a Jesus como Salvador pessoal. Você tem que perseverar aceitando a Jesus como seu Salvador diariamente. Você tem que caminhar a estrada chamada de santificação. A justificação é só o início da experiência com Jesus. Nós temos que dar continuidade com a santificação, que é o dia a dia, andando com Jesus, mediante o estudo da palavra de Deus, mediante a confissão diária dos nossos pecados e rompendo com os pecados acariciados da nossa vida. Isto se chama santificação. Por que a mornidão existe em tão grande escala na igreja de Deus? Quando você lê Apocalipse 3, realmente você percebe que a mornidão está em grande escala. Por que existe a mornidão? Porque pessoas que são membros da igreja não estão salvas, não se sentem salvas e não estão salvas. Por quê? Se aceitaram a Jesus, foram batizados, tornaram-se membros da igreja, por que não estão salvas? Simplesmente por causa do pecado não confessado. O que nos separa de Deus, queridos, são pecados não confessados, pecados não abandonados, pecados acariciados. Isto é o que Deus está dizendo. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. O que nós temos mais dentro da igreja? Trigo ou joio? É com dor no coração? É com dor no coração que nós chegamos a uma conclusão de que existe mais joio. Não é a maioria que é trigo. A maioria é joio. Mas, queridos, porque o joio cresce mais rápido. O joio não precisa ser aguado, não precisa ser regado com água. O joio não precisa de cuidados. Ele cresce. Quando você faz um jardim, e nós estamos trabalhando em jardim agora, não é? O jardim da casa, como a erva daninha, ela cresce sem cuidado nenhum. Aparece. Assim também o joio. Ele cresce e se fortalece pelo descuido, pelo desleixo espiritual, pela falta da confissão dos pecados, pela falta do estudo da Bíblia, pela negligência espiritual. Eu quero convidá-lo para que abra a Bíblia em Mateus capítulo 13, versos 24 a 30. Mateus capítulo 13, e vamos ver então os versos 24 a 30. Esta é a parábola do trigo e do joio. Mateus capítulo 13, versos 24 a 30. Aqui nós lemos: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quem coloca o joio dentro da igreja? O inimigo. É com dor no coração que nós chegamos à conclusão de que pessoas são atraídas para Jesus e batizadas, atraídas pelo Espírito Santo. Mas é com dor no coração que nós entendemos que alguns não são atraídos pelo Espírito Santo. Eles são atraídos por Satanás para virem criar problemas dentro da igreja. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque ninguém sabe quem é trigo e quem é joio. Só Deus conhece a realidade do coração de cada um. Ninguém julgue ninguém. Mas o joio está no meio do trigo. E quem semeou foi o inimigo, diz a parábola. Continua a leitura dizendo: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando você lê a história do trigo e do joio, você entende que o joio é muito parecido com o trigo. Você entende também que as raízes do trigo e do joio, lá embaixo, elas se entrelaçam. E se você for arrancar o joio, você acaba arrancando o trigo, porque as raízes estão entrelaçadas.